Amém, Jesus. Diácono Fábio. Amém. Glória a Deus. Que a palavra de Deus, irmãos, venha de encontro ao seu coração. Porque, irmãos, eu estava pedindo a Deus uma direção. E como a gente falou mais cedo, ontem nós estávamos no Getai, fazendo um culto com os irmãos do Getai, com o pessoal, oramos com eles, louvamos, adoramos, ministramos uma palavra. Da minha cabeça não saía, Evangelista Max, o pensamento sobre o que do pessoal que estava lá, um dos residentes do Getai falou, que ele disse que 5 amigos dele tinham tirado a vida. E não era meu intuito falar ontem sobre esse tema, tanto que eu não falei, mas em algum momento eu comentei. E aí Deus me fez me lembrar do Setembro Amarelo. A gente olhar nas redes sociais, tem muitas pessoas postando, compartilhando sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão, sobre o tema contra, né, a prevenção do suicídio. E a igreja não pode se calar, porque a igreja é um instrumento de Deus para alcançar esses corações. Porque tem muitos cristãos que tiram a vida. E a gente pode pensar assim, né? Talvez uma vez eu estava conversando com a minha esposa, a pessoa tem que ter muita coragem. Mas é coragem ou desespero? Então é por isso que eu me lembrei desse livro que eu já li há algum tempo. E eu reparei o quanto eu preciso relê-lo, porque ele é uma ferramenta muito poderosa. Uma batalha espiritual para vencer o medo e a ansiedade. E eu usei ele hoje como uma base. Um pequeno estudo, uma pequena conversa nessa batalha espiritual para vencer o medo e a ansiedade. A palavra de Deus nos diz em João 10:10 que o ladrão vem senão para roubar, matar e a destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Então, como o Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio, é um tempo em que somos chamados a refletir sobre a vida, sobre o valor de cada pessoa, e sobre como podemos vencer o medo, a ansiedade e a desesperança que muitas vezes tentam dominar o coração humano. É um medo real, irmãos. É algo que, para muitos, talvez, vão dizer, é frescura, é só buscar Jesus. Eu sei, é fato. São coisas assim, eu na minha ignorância, novo convertido, tinha um rapaz que eu conhecia, ele tomava antidepressivos, tarja preta. E eu dizia uma vez na minha ignorância, cara, não precisa disso, tu precisa de Jesus. Mas eu não entendia a gravidade que é essa doença, este mal do século, como chamam. Porque tem traumas que nós vivenciamos, que a gente precisa de muita luta, de muita perseverança. Por isso que é uma batalha espiritual. Isso mostra para nós o quanto o reino espiritual ele é real. Porque eu me recordo de um livro que eu li do Augusto Cury, um autor famoso, e ele fala que a ansiedade, na verdade, a ansiedade e o medo são ferramentas humanas que Deus nos deu. Porque existe uma boa ansiedade. Sabe aquele ansioso do casamento, né? Antes de chegar no altar com a esposa, de ver a esposa vestida de noiva, aquela ansiedade boa, né, de rever o filho recém-nascido, de ver a nota da prova. Então, existe uma ansiedade que dentro do limite da criação de Deus é bom. O medo é um instrumento de proteção. Né? O medo nos protege para nós nos prevenirmos de um assalto, nos prevenirmos no trânsito, nos prevenirmos dos acidentes. Né? Se eu ponho, acontece assim como a dor. Né? Eu ponho a mão no fogo, sinto dor, eu tiro. É uma ferramenta que Deus nos deu para nós nos protegermos. Só que quando o pecado entrou no mundo, ele acabou transformando e contaminando essas ferramentas
que Deus deu à humanidade. Para que fosse um sentimento que trouxesse um certo prazer, né? A ansiedade daquilo que é bom. E aquilo acabou se sobrepondo a ponto de deixar as pessoas nervosas, deixar as pessoas sem ar, deixar as pessoas desanimadas, deixar as pessoas aflitas, angustiadas, com medo. Eu conheci um rapaz, um colega, um amigo que trabalhava, e uma vez deu uma crise de ansiedade nele, que ele simplesmente não conseguia sair para fora de casa. Ele tinha um pânico. Ele tinha muito medo. E, meu Deus, era impactante, porque conhecer como eu conhecia ele e ver o que aconteceu de forma que ele não conseguia cair. Ele disse, cara, eu não sei explicar, mas se eu ponho o pé para fora, meu coração começa a disparar, eu sinto uma falta de ar e eu não consigo, cara, eu volto pro meu quarto, eu deito na minha cama e me tapo, eu fico deitado em posição fetal. Então é algo sério, irmãos, é algo sério. A gente não pode tratar isso como frescura, a gente não pode tratar isso como bobagem, porque é algo sério. E nós temos na palavra de Deus ferramentas e formas de nós alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Porque é uma luta, que é uma batalha espiritual que nós estaremos sempre travando. Sempre travando. O suicídio é uma realidade dura e muitas vezes é resultado extremos de dores emocionais, psicológicas e também espirituais. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de esperança, baseada na palavra de Deus e algumas ideias que eu peguei do livro Batalha Espiritual para Vencer o Medo e a Ansiedade, da doutora Carol Peters, né, que ela, como já comentamos, ela é médica e ministra cristã, e ela nos traz a lembrança de que o medo e a ansiedade não vem de Deus, mas que Cristo nos chama para uma vida em abundância. Aí, quando ela fala que o medo e a ansiedade, ela fala no termo, né, na parte ruim do medo e da ansiedade. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. O que Deus tem planejado para mim e para você é algo melhor. Porque o inimigo quer roubar a nossa paz. Tudo que o inimigo quer é que eu e você sejamos destruídos. A Bíblia é clara quando ela fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo usa o medo e a ansiedade como armas para destruir a nossa alegria de viver. Porque de fato, é isso que acaba acontecendo. Quando o medo e a ansiedade vão tomando conta de nós. Nós não sentimos mais prazer nas coisas. A gente já fica com medo do que vai acontecer no amanhã. A gente acaba tentando prever se aquilo que vai acontecer é bom ou ruim. De uma forma que vai nos tirando a paz. O medo, né, a doutora Carol Peters, num trecho do seu livro, ela fala: o medo é um mensageiro do inimigo que distorce a nossa percepção da realidade. Ele nos faz acreditar em mentiras, nos prende ao passado e rouba a esperança do futuro. Então o medo vai fazer com que eu não vou prestar esse concurso porque minha mãe sempre me disse que eu sou um burro. Meu pai sempre me disse que eu não presto para nada. Eu não vou conseguir alcançar tal sonho porque minha vida toda ninguém me ajudou, ninguém me auxiliou, ninguém disse uma palavra. Então, o medo é uma ferramenta que o inimigo usa para nos distorcer a nossa realidade. Nós esquecemos quem somos, de onde nós viemos, e nós esquecemos que muitas vezes somos filhos de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que são cristãs, que estão há tanto tempo na igreja, mas que estão congeladas na fé, quem sabe passam por medo e ansiedade, mas têm medo de chegar, de falar com o pastor, de falar com o seu líder. Já tive jovens que chegaram para mim, que me falaram sobre isso, que pediram conselho. Uma juventude que os seus próprios pais falaram: não, é bobagem isso aí, não liga. E nós, como líderes, né, como pastores, nós temos que estar atentos a esses sinais, irmãos, porque é sério. Porque esse sinal de medo, essa coisa que o inimigo faz de mudar a percepção das pessoas, assim como ele fez com Eva no paraíso, nos leva a um abismo emocional. Um abismo emocional. Então não existe sonho, não existe esperança, só existe o medo, a ansiedade e o desespero.
E aí, evangelista Max, quando chega no desespero, é que acontecem as tragédias. E o que acontece é que hoje, no mundo, nós estamos sobrecarregados. Estamos sobrecarregados. É muita informação. É muita informação o tempo todo. E por ser muita informação, nós queremos estar ainda informados e na tendência. Antigamente nós vivíamos, antigamente era o mundo da moda. Nós tínhamos que estar na moda, né? Tô vestindo a roupa, o jeans do momento, a roupa do momento. Hoje em dia não. Hoje em dia tu tem um meme do momento, né, para a gurizada mais nova. Nós temos os vídeos no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quay, várias formas. É um acúmulo de informações, livros, blogs, informações, redes sociais, de monte. E as pessoas querem estar sempre ligadas, sempre ativas, sempre, e não tem aquele momento de respiro. E isso vai causando ansiedade, vai causando medo, vai alterando a nossa percepção da nossa realidade. Aquele momento de nós percebermos quem nós somos. Para você que é cristão, quem você é em Cristo. Para você que não é cristão, está me ouvindo. Talvez você esteja se perguntando, isso serve para mim? Sim, isso serve para você. Porque você talvez está buscando um refúgio. Assim como aqueles homens lá no Getai estão se tratando de um dia terem buscado refúgio nas drogas, no álcool. Talvez você esteja buscando refúgio nas drogas, no álcool, na prostituição. Em tantas coisas. Meninas às vezes buscam refúgio porque não tiveram tratamento dos pais, acabam colocando as suas fotos nuas na internet. Isso é uma sociedade em desespero, uma sociedade em depressão, uma sociedade presa no medo e na ansiedade, irmão Max. Uma sociedade que está pouco a pouco destruindo a nossa concepção e a ideia de Deus, né, de família. Aquilo que Deus criou na sua palavra, aquilo que Deus nos ensinou e nos mostrou sobre família, a sociedade em desespero acaba querendo destruir. E é parte de um processo, mas a sociedade está acreditando nas mentiras que o inimigo quer contar. Por isso tantas pessoas estão aprisionadas no medo, na ansiedade, na depressão. E infelizmente a depressão, clinicamente falando, a gente pode dizer que não tem cura. Mas é uma coisa que a pessoa vai lutando dia após dia. Mas nós cremos num Deus que Ele é vivo, que faz milagres, que transforma, que restaura. Um Deus que nos chamou para vivermos em novidade de vida. Irmãos, a palavra de Deus em vários momentos tem vários personagens, irmão Max, que eu vejo que tiveram seus momentos ruins. O profeta Elias, depois que venceu os 400 profetas de Baal, né, naquela vitória estrondosa lá, que ele humilhou aqueles profetas, matou eles. E depois daquela vitória parece que ele teve uma sobrecarga. Porque quando ele foi ameaçado por Jezabel, bateu uma bad, como fala a gurizada, uma depressão no homem. Ele disse, Senhor, não aguento mais, me leva. Rei Davi, também perseguido pelo rei Saul, em vários momentos, em Salmos, nos mostra que ele passou por momentos de angústia, de depressão, de medo, referente à perseguição, referente às guerras. Então não é algo que do nosso tempo, mas é algo bíblico, é algo que nos mostra que a humanidade tem lutado contra o medo e a ansiedade há muito tempo. Só que hoje se dá uma ênfase maior justamente porque hoje nós não estamos parando. Nós somos multitarefas. Eu me lembro que quando lançaram o primeiro iPhone, ele não era multitarefa, ele só podia abrir um aplicativo por vez. E aí o pessoal reclamou bastante, achou meio limitado, e aí conforme foi aumentando, né, a capacidade e o entendimento, eles começaram a se transformar em multitarefa. Hoje, se nós não formos multitarefa, nós não somos bons profissionais, não somos bons pais, não somos bom marido, bom esposa, e nós temos que ser multitudo, multiuso, né, na igreja, no trabalho, seja onde for.
Mas eu me pergunto até onde isso não afeta a saúde mental das pessoas. Eu tenho que ser bom em tudo, eu tenho que ser ótimo em tudo, eu tenho que ser excelente em tudo. De fato, temos que servir ao Senhor com excelência. Temos que tentar ser bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons líderes, bons funcionários. Mas tem um momento que a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos diz sobre parar e refletir. Porque se eu citei aqui Elias e Davi, servos de Deus que foram atacados por pensamentos de desespero, quem seremos nós? O nosso nome pode não estar na Bíblia, mas está escrito no livro da vida. Eu creio. Mas isso não diz que vai ser fácil. Porque Jesus nos dá um alerta. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quer dizer que Jesus nos diz, o ladrão não vai deixar de vir. O ladrão tá aí. Fica de olho, fica atento. Precisamos estar atentos naquilo que a palavra de Deus nos diz. Precisamos estar atentos. Só que a esperança de Deus é mais forte que o medo. A esperança em Deus precisa ser mais forte que o nosso medo, que a nossa ansiedade. Lá em Jeremias 29:11, e eu li esse versículo lá no Getai ontem, Max, né? O Senhor declara: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nosso Deus dando para o povo de Israel, um povo teimoso, um povo que muitas vezes se dobrou à idolatria, dizendo: olha, eu tenho pensamentos de paz para vocês. Então imagina para nós, que hoje vivemos a nova aliança em Cristo Jesus. Vivemos em novidade de vida, mas que muitas vezes nós nos esquecemos que a esperança em Deus, ela é mais forte do que o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade dizem: não há saída para você, mas Deus responde: eu tenho um futuro de paz preparado para você. A doutora Carol Peters, ela nos lembra que vencer essa batalha passa por substituir as mentiras do medo pelas palavras da verdade de Deus. Ou seja, quando o inimigo disser você não vale nada, você precisa responder: eu sou filho de Deus. Porque a palavra de Deus te dá base para isso. João 1,12. Quando o inimigo disser não há esperança para você, você declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Na palavra de Deus. Por isso é uma batalha espiritual, irmão Max. Por isso é uma batalha espiritual. É uma guerra constante, é uma luta constante, irmãos. E nós temos que estar atentos e declarar palavras. 3 armas espirituais que são essenciais nessa batalha. Primeiro é orar, entregando a Deus o seu medo e a sua ansiedade. Aonde você está agora? Qual é o seu maior medo? Talvez você vai dizer: o meu maior medo é perder os meus filhos. De fato, eu como pai hoje, quando eu tive minha filha, a percepção de mundo mudou. Eu tenho o medo de perder minha família. É o medo. Mas tem coisas que às vezes as pessoas têm. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de perder minha esposa, eu tenho medo de sair para fora. Então tem coisas que atrapalham o nosso dia a dia, o nosso viver, que barram a nossa vitória em Cristo Jesus. A gente acaba esquecendo o que nós somos. Mas em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Ele é fiel. E quanto mais nós entendemos, quanto mais nos apegarmos a essa palavra de Deus, nós vamos conseguir declarar promessas bíblicas em voz alta, né? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o medo e a ansiedade que vai aprisionar. E uma coisa, irmão Max, que eu creio que é fundamental, que eu acho que talvez seja falha de 90%, 95% dos cristãos, que eu acho que nós temos um defeito, nós como cristãos evangélicos, nós temos um defeito grave, e isso nós precisamos consertar, que é essa síndrome do super-herói.
Eu não posso chegar para o meu pastor e dizer que eu estou passando por um problema, porque senão o pastor vai pensar mal de mim. Não, eu não posso chegar e dizer, pastor, estou passando por uma luta, porque senão, né, o que o pastor vai pensar? Não, eu tenho que manter o pose. Eu sou diácono, eu sou membro, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu não posso falar. Resolvo as minhas coisas do meu jeito. Mas e o coração como é que fica? Porque a palavra de Deus não fala isso, irmãos. Nós temos que buscar apoio em irmãos de fé. Mas irmãos de fé mesmo. Não é aquele irmão que só vai te colocar para baixo e piorar a situação. Não, irmão de fé. Nossos líderes, nosso pastor, seja a igreja que você estiver, seja líder de jovens, líder de homens, líder das mulheres, líder do culto de casais, seja qual for o departamento, líder de célula, para você que frequenta uma célula ou pequeno grupo, você tem que entender que você não é uma ilha. Deus não te fez para ser uma ilha. Deus te fez para ser um arquipélago, um continente. Deus te fez para ser algo mais. Então você não pode se isolar. A Bíblia condena o isolamento, irmãos. O próprio Adão estava se sentindo só e Deus mandou uma ajudadora para ele. Então nós precisamos buscar apoio em irmãos de fé, porque Deus também usa pessoas para nos ajudar. E algumas vezes também é necessário buscarmos profissionais de saúde. Aleph, lê para nós aí, Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Levais as cargas um dos outros. Irmão Max, que palavra é essa que me diz que eu preciso levar essa carga? Irmão Max, imagina se o senhor estivesse sozinho ontem no meio da estrada, depois que furou o pneu. Ia ser bem mais difícil, não ia? Entre nós dois já demorou 40 minutos. Imagina se o senhor estivesse sozinho, num lugar que não tinha sinal de celular, no meio do escuro. Então nós precisamos, porque a Bíblia nos fala que nós precisamos andar em dois, irmãos. Nós precisamos buscar apoio. Lê para nós agora Salmos 34:18. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia! Perto está o Senhor daqueles que estão contritos do espírito. O medo, a ansiedade que está te atrapalhando, busca o Senhor. Busca o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Aleph. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Amém. Aqui está o versículo bem resumido. Mas é justamente para esse momento. Não fiquem ansiosos. E eu sei que não é fácil, irmãos. Mas o próprio Jesus disse que a cada dia o seu próprio mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E é interessante que se nós voltarmos versículos anteriores, eu acredito que é Jesus trabalhando na nossa ansiedade, trabalhando no nosso coração, porque você mãe, você pai de família, talvez você esteja passando uma luta. Eu digo para vocês, no momento atual que eu estou vivendo, eu estou com algumas dificuldades financeiras. Eu glorifico a Deus, porque Deus nos provê em tudo, irmão Max. Mas eu não posso deixar de me entristecer quando, por exemplo, a minha filha, que está por fazer 3 anos, agora dia 21 de setembro, quando ela chega para mim e diz: papai, eu quero banana. E o papai não tem banana em casa. E às vezes o papai também não tem dinheiro na conta. E o que fazer neste momento? Se eu, como ser humano, falho, pecador e miserável, me sinto mal, quanto mais o nosso Deus, quando vê um filho vivendo à custa do medo e da ansiedade, e que às vezes não pede socorro, não pede ajuda. É por isso que tantas pessoas, irmãos, têm tirado a própria vida. É por isso que, por um tempo, nós clamávamos pela vida. E precisamos voltar a esse clamor, irmãos. Precisamos clamar pela vida.
A palavra de Deus precisa voltar a ser a esperança das pessoas. Você, meu irmão, que está afastado da igreja, volta para Deus. Jovem, volta para Deus, meu jovem. É tempo de você voltar para Deus. Aquele banco vazio lá, como nós vimos o louvor mais cedo, está te esperando, meu querido, minha querida. O pai está de braços abertos, assim como na parábola do filho pródigo. Está te esperando você vir de braços abertos. Ninguém vai apontar o dedo, mas está só te esperando. Para te tratar, para te cuidar, para fazer uma linda festa. Mas o que acontece é que tem muitos filhos pródigos que estão dentro do lar do pai. E não aproveitam aquilo que Deus tem para ele. E dentro da casa do pai não usufruem do amor de Deus, do companheirismo, da comunidade, da comunhão. Mas que palavras podem nos ajudar? Que sentimentos, que ações? Irmãos, a vida é um dom de Deus. E o suicídio é uma mentira terrível que o inimigo sussurra no seu ouvido. Olha, ele vai dizer: a dor nunca vai passar, mas a palavra de Deus afirma que a vida é um presente precioso. O salmista diz: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Salmo 139:13. Ou seja, Deus está cuidando de você desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito para a sua vida, meu querido e minha querida. Você é uma obra-prima de Deus. Você não está vivo por acaso. Talvez um dia você ouviu isso. Você é um erro. Você não era para ter nascido. Eu quero que você anule isso do seu pensamento agora. Porque se você está vivo hoje, saiba que essa sua vida hoje é dádiva de Deus. É dom de Deus. Porque desde o ventre da tua mãe, Ele já olhava por você. Já tinha planos, projetos de paz para a sua vida. Uma vez, certo jovem chegou para mim e disse que a vida dele era horrível. E que ele não queria ter família. E eu disse: cara, tu precisa quebrar isso na tua vida. Se a tua família te deu um mau testemunho, na tua vez faz diferente. Talvez os seus pais te deram um mau testemunho. Mas hoje você tem uma escolha. Faça diferente. Faça diferente. Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre foi sincero. João 16:33, ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, as lutas existem, mas a vitória de Cristo já nos garante que nenhuma escuridão é definitiva. Ou seja, haverá momentos de dor, de medo e de ansiedade. Mas nenhuma escuridão é definitiva. Nenhuma escuridão. Aleluia, Senhor. Talvez você que está me ouvindo agora está enfrentando problemas assim. Medo, ansiedade, depressão, pensamentos de morte. Eu quero dizer algo muito sério para você agora. Eu quero que você preste muita atenção. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Espírito Santo está contigo. O teu Criador está contigo. E se não bastar isso, eu quero te dizer que eu, como cristão, estou contigo. Como teu irmão em Cristo, estou contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho. Porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, se você chorar, eu choro com você. Se você se alegrar, eu me alegro com você. Se você passar por lutas, eu quero lutar juntamente com você essa batalha. Porque é uma batalha espiritual, irmãos. E você não está sozinho. No nome de Jesus. Então talvez você está precisando
que alguém te ouça. Quem sabe você está precisando que alguém escute o seu clamor, que alguém escute o seu choro. Eu vim relutando muito com isso, mas eu quero dizer para vocês, eu vou colocar o meu telefone à disposição, o meu telefone, meu WhatsApp. 984-19-2269. 984, meu Deus, já chegou da branco. Mas eu vou falar novamente. 984-19-2269. Se você precisar de uma oração, se você precisar desabafar com alguém, fica tranquilo, eu não vou contar para ninguém. Eu posso ouvir e apagar a sua mensagem, para você não se sentir invasivo. Mas você não está sozinho, meu irmão. Reconheça que há uma luta espiritual, mas reconheça que em Cristo há vitória. Procure ajuda. Alguém de confiança, um líder espiritual, um amigo, um profissional de saúde. Você não está sozinho, mas confronte os seus medos. Confronte os seus medos. Ore ao Senhor com sinceridade. Uma oração simples. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, eu entrego a Ti os meus medos, as minhas ansiedades, os meus pensamentos de morte. Renova em mim o meu desejo de viver, enche o meu coração de esperança e mostra o Teu propósito para mim. Amém. Uma singela oração sincera ao coração de Deus. Lembre-se da promessa lá no livro de Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Esse versículo sempre traz à memória também o versículo de Filipenses 1,6, a qual o Senhor diz que Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele já começou em mim e em você até o dia do Senhor. Irmão, o Setembro Amarelo nos lembra que cada vida importa. E a sua vida tem muito valor para Deus. E Jesus veio para nos dar vida. Não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Sim, a batalha contra o medo e a ansiedade, ela é real, irmãos. Ela é muito real. Mas a vitória em Cristo Jesus é ainda mais. Escolha a vida. Escolha Jesus, porque Ele venceu a morte. A doutora Carol Peters tem um trecho que ela diz assim, ó: Deus deseja que você viva livre do medo, porque Ele tem um futuro de esperança preparado para você. E eu achei fantástico, irmãos, porque vários versículos apoiam essa frase. Romanos 8:15 vai nos dizer sobre não sermos mais escravos do medo. Filipenses 4:8, que o senhor nos trouxe ontem, fala, né? Tudo que for bom, retém. O que não for mal, coloca fora. O que for mal, o que não for edificante, coloca para fora. Então Deus deseja que nós sejamos livres, irmãos. Livres. E uma coisa que eu não falei, irmão Max, por isso que eu digo que essa ministração vai longe, porque hoje nós falamos no âmbito geral, para todo irmão e irmã que está me ouvindo, que está passando por essa luta, por esse medo, por essa ansiedade, mas nós não chegamos a falar dos líderes que passam por isso, dos pastores que passam por isso, por causa do ministério, por causa do trabalho. Mas em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que eu gostaria de ler com vocês. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Vou procurar aqui para... Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Este versículo, irmão Max, eu estava lendo um livro, ele me apareceu
justamente num livro que fala sobre a saúde mental do líder de jovens. E quando eu estava montando essa ministração, eu me lembrei disso. Porque o membro de banco passa por lutas, aflições, medo, ansiedade, e muitas vezes recorrem aos seus líderes. Muitas vezes não, é isso que nós estamos falando. Mas também tem líderes que passam por isso. E nós precisamos vencer esse medo e recorrer à ajuda. Então, no nome de Jesus, escolha a vida, escolha Jesus. Pense no que é bom. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Mas hoje o Senhor está te dando ferramentas para você lutar o bom combate nessa batalha espiritual. Orar ao Senhor com convicção, declarar as promessas bíblicas e buscar o apoio de irmãos, de líderes e profissionais de saúde. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que agora você ouvisse um louvor. E que esse louvor venha te ajudar a sair dessa zona de caos que você se encontra. Dessa beira de abismo que você se encontra. E que isso venha fazer com que você, neste momento, quem sabe você pegue o celular e chame alguém. Peça ajuda, peça socorro. Porque você não é escravo do medo, meu querido. Você é filho de Deus. No nome de Jesus. Fica com esse louvor aí. Depois nós voltaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são cajado. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Aleluia. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Se você puder fazer essa oração comigo, onde você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo em casa, se você puder colocar a sua mão na altura do seu coração, mas fique atento a essa oração. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a tua palavra nos diz, meu Deus, que nós não somos mais escravos do medo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa oração, que teu Espírito Santo neste momento venha trazer alento ao seu coração. Algo novo está acontecendo na vida desse irmão. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que está sendo semeada, que ela venha germinar e dar frutos, para que esse irmão e essa irmã sejam livres dessa angústia, deste medo, desta ansiedade, dessa depressão que tem os aprisionado, que muitas vezes não deixam eles sair de casa. No nome de Jesus, ó Pai, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, que nos dá a base para nós lutarmos. Pois bem sabemos, meu Deus, que tu nos destes ferramentas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que este irmão e que essa irmã, Senhor, que está ouvindo, que este jovem que está ouvindo nesta tarde, declare: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não aceite as mentiras do diabo sobre a tua vida. Não aceite a enganação. Há tantas coisas para se falar sobre esse assunto, há tantas coisas, meu Deus, sobre perdão, ressentimentos, mágoas, mas nessa noite, Senhor, te peço, em Cristo Jesus, seja livre. Seja livre, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Você não está sozinho porque você tem um Deus que te ama. Você não está sozinho, você tem um Deus que deu o seu melhor por mim, por você, para que você possa viver em novidade de vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deixa Deus agir na tua vida, irmão. Se permita ser transformado e vença em Cristo Jesus essa batalha, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. Deus operou poderosamente. Prossiga para frente. Não olhe para os lados, não olhe para as circunstâncias, não olhe para trás. Tão somente tome posse da palavra e creia. Deus agiu na sua vida. Vamos para o sorteio do livro Batalha Espiritual para vencer o medo e a ansiedade. São 17 horas e 56 minutos, estamos encerrando já a nossa programação. Enquanto os irmãos estão aqui sorteando, eu quero, em nome de Jesus, agradecer pela oportunidade nesta tarde de ter compartilhado da palavra de Deus com você. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Pedir para o Aleph aqui para ele ler para a gente quem foi a pessoa que... Ele que lê aerogrifo em aramaico. Irmã Juliana. Irmã Juliana. Oh, glória a Deus. Meu Deus, você viu? Vou deixar o senhor falar. É impressionante. Irmãos, não é a primeira vez que sorteio esse livro. A outra vez, uma irmã ligou, o evangelista Max atendeu, e ela... Aliás, eu atendi, e ela falou que ela precisava muito desse livro. Forte, hein? E sorteamos entre várias pessoas. Fortíssimo. E a irmã ganhou. E agora a irmã Juliana novamente ligou agora, o irmão Max atendeu e ela falou: eu preciso muito desse livro. Vai ser uma ferramenta para me ajudar, né, irmão Max? Já faz a sua despedida. Então a gente agradece a Deus porque Deus, ele é fiel. Então, irmã Juliana, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que esse livro seja uma ferramenta de Deus para lhe ajudar a passar por essa batalha espiritual para a honra e glória de Jesus. E eu agradeço ao evangelista Max, ao pastor da nossa igreja, pastor Leonardo, né, por essa programação maravilhosa,
né, por esse espaço incrível que nós temos, glorificando a nosso Deus. Eu agradeço a Deus por este momento tão especial e tão profundo de poder ministrar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Despedida do Aleph, rapidinho. Tchau, pessoal. Isso aí? Rapidinho. A despedida bem rápida, né? Irmãos, nós estamos encerrando nossa programação. Não tive como atender o telefone aqui, peço até perdão por conta do horário, mas a irmã Juliana pode estar pegando o livro conosco em nossa igreja, tá? Que fica ali na Fernando Ferrari 661, ou na semana que vem, no mesmo horário, nós estaremos aqui na Rádio CMA, Rua Pastor Leonardo, Rua dos Andradas 3098, Rua dos Andradas 3098. Você vai poder estar buscando seu livro. Querida, foi uma honra para mim, uma alegria também muito grande estar lhe dando esse livro. É uma bênção e eu tenho certeza que Deus vai estar correspondendo com suas orações. Tá bom? Diácono Fábio. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que tenham um final de semana abençoado. Amanhã, né, nós temos nosso culto Santa Ceia. E que todos tenham uma semana abençoada. Nos vemos na semana que vem. Se Deus permitir, voltamos com um tema. E quem sabe falamos com esse tema para a liderança. Vamos deixar Deus agir. E falar em nosso meio para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um abraço, irmão. Abraço. Na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Volte a sintonizar a voz da Brasil para Cristo de Uruguaiana na Rádio Semear 88.1, sábado às 17 horas. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil. Então vou levantar. Neste domingo, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. O culto da família na Igreja Baluarte será uma noite sobrenatural de adoração, fé e união. Às 19 horas, na Rua dos Andradas, número 3098, bairro São João. Venha com sua família e receba uma palavra de esperança e transformação. Igreja Baluarte, um lugar de fé, amor e restauração. Olá para você, hoje é sábado e eu estou passando para compartilhar que Deus tem um plano na sua vida, que você possa deixar Jesus agir na sua vida. Deus, ele planejou grandes coisas, Deus planejou melhor, Deus